Fala, nós estamos no terceiro dia da nossa quarentena para o Enem 2021, dicas de história. Se você não conhecia o canal, se inscreve aqui porque a gente vai continuar com essas dicas até os dias do Enem e a gente vai depois ainda do Enem comentar questão a questão das questões que eu consegui comentar, que são da minha área de formação, que é a história. E hoje eu estou trazendo aqui uma dica que é para mim bastante relevante, que é a dica dos povos indígenas aqui do Brasil, que é entrar em contato com os portugueses a partir de 1500, e a noção de propriedade. Existe uma questão que é interessante, tá? Quando os europeus chegam aqui, lá em 22 de abril de 1500, e começa esse contato, esse choque de civilizações, existe um abismo muito grande da formação cultural, formação civilizacional entre português e indígena. Né? O indígena vivia, conforme alguns autores que gostam de fazer uma adaptação mais marxista, uma espécie de comunismo primitivo. Eles tinham um regime comunista, não tinha um regime de propriedade, de desigualdade, alguma coisa parecida. E o indígena desconhecia a noção de propriedade sobre a terra. Ele conhecia a noção de propriedade sobre seus instrumentos pessoais, sobre seu arco e flecha, sobre alguns objetos que ele construía ou ganhava. Isso ele conhecia, mas a noção de propriedade, que é uma noção que lá na Europa se destacava já bastante, né? Isso é meu, aquilo ali é meu, a minha terra vai até ali, a tua terra termina aqui. Isso não existia para o indígena. Só que aí existe uma questão que é interessante que a gente pode ver, digamos assim, que dialogando com algumas problemáticas do tempo presente. Por que se para o indígena nativo não existia a noção de propriedade? Por que tem que se demarcar terras indígenas? Porque, por exemplo, quando alguns anos atrás o governo foi construir a usina de Belo Monte, lá no Pará, os indígenas não queriam sair. Se era simplesmente sair de lá, poderiam ganhar até uma terra melhor e maior com mais benefícios. Né? Então a gente precisa refletir sobre isso, é uma questão que pode ser interessante na nossa prova do Enem, e aí eu trago essa rivalidade aqui, vai virar uma bagunça, rimando a rivalidade, propriedade versus identidade. Tá? O indígena ele não tem a noção de propriedade sobre a terra. Hoje, inclusive, pode ser que existam grupos, né, já aculturados, já acostumados num sistema mais baseado naquilo que os europeus trouxeram para cá, que reconhece a propriedade da terra, que vendem terra, etc. Mas eu estou falando daquele indígena que é lá de 1500 ou os grupos que permaneceram ainda fiéis a elementos lá de 1500. Ele não tem essa noção que ele, um indivíduo, é dono da terra. Ele talvez tenha até o contrário de noção, que é ele pertença à terra. E por isso é uma questão de identidade. Assim como a flora e a fauna toda que está ali colocada está vinculada àquela natureza, e aquele tipo de peixe vai ter naquela região, e aquele tipo de árvore vai ter naquela, ele também pertence àquele ecossistema. Então, não é uma ideia de propriedade, mas sim uma ideia de identidade que vincula o indígena à terra. E esse é um assunto interessante e essa é uma dica bem importante. Hoje foi bem curtinha, mas é uma dica que pode nos dar uma questão para ajudar na conquista de você lá no Enem de 2021, esse ano. Um abraço, até mais. Tchau, fui, já era. Amanhã tem mais.